Olá meninas, esse aqui é o Espaço Ser, um espaço dedicado a você, mulher. Meu nome é Vivian Oliveira, eu sou pastora, terapeuta familiar, psicóloga em formação. Então esse espaço foi criado para você, mulher. Espaço Ser. Ser transformada, ser edificada, ser abençoada, ser o quê? Esse espaço você vai ter uma palavra de vida, uma palavra de fé para sua vida espiritual, vai ter dicas de beleza, uma palavra de saúde emocional, um espaço para a saúde da mulher. Como eu falei, dicas de beleza, dicas de culinária, vai ter palavra para você ser mãe com seu filho, com o seu marido, com a sua vida social, uma palavra para você, mulher. Então convide uma mulher que você acha que vai se identificar com esse canal, seja acolhida nesse espaço. Chama a sua mãe, a sua irmã, a sua prima, a sua amiga, a sua avó, a sua filha, se junte conosco. Então, para começar, nós vamos estar falando de uma palavra que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Estamos atravessando um momento muito difícil. Essa pandemia, ela tem tirado, a tranquilidade, muita gente com medo, apreensiva, sem saber o que fazer. Eu não sei o que essa pandemia já trouxe para a sua vida, se você já teve, com certeza você já teve alguma perda, e o quanto isso está paralisando você, como você está conseguindo viver com tudo isso que tem acontecido. Então, a palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, vem falando assim, versículo 6, não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz guardará o coração e a mente. Eu quero que você venha ficar com esta palavra. Será que é possível viver a paz nesse momento de terror que nós estamos vivendo? Será que é possível viver a paz, ter tranquilidade na mente e no coração diante de tudo isso, de tudo isso que estamos atravessando? Então, lá no livro de 1 Reis, existe uma palavra que vai fazer com que você venha experimentar dessa paz. No livro de Reis, capítulo 18, vai estar narrando uma história de um profeta chamado Elias. O povo, ele estava pulando de um lado para o outro e ele falou assim, até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Então o povo estava indeciso, sem saber em quem seguir e quem acreditar, Às vezes você pode estar também pensando ou passando por esse momento, são tantas informações, que você fica confusa, você não sabe realmente o que fazer e como fazer. A palavra do Senhor, ela vai fazer você experimentar essa paz. Fica comigo mais um pouquinho. Então, diante disso tudo, Elias, ele faz uma proposta ao povo, dizendo assim, olha, vamos preparar um altar e vamos clamar, Você vai escolher e você vai clamar. Se há de ser o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então, a resposta tinha que vir com fogo. Olhando aquela proposta, o povo falou, é boa a proposta, então vamos fazer. Elias disse aos profetas de Baal, escolham o novilho, preparam ele, vocês são muitos, depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponha fogo na lenha. Esse foi o combinado. Ia preparar tudo, mas não poderia colocar fogo. A resposta do fogo teria que vir do Deus de Elias, o Senhor, ou Deus de Baal. Então foi feito tudo isso. A palavra do Senhor diz que Elias estava sozinho nesse momento. Não tinha ninguém ali com ele. E tinham 450 profetas de Baal. Como será que você se sente quando você tem certeza de algo e todo mundo, a maioria das pessoas que estão ali com você, pensa totalmente diferente?
o quanto isso incomoda você ou fragiliza você. Naquele momento, Elias estava certo. Ele disse: clama, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Então, ao meio-dia, né? Então os profetas de Baal começaram a invocá-lo e começaram a clamar a ele, dizendo: Baal, responde-nos. Baal, fala. Porém, não se ouviu voz nenhuma. E eles ficaram pulando ao redor do altar para que eles obtivessem resposta de Baal. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: grite mais alto, porque ele é Deus. Possa ser que ele esteja meditando, possa ser que ele esteja viajando, possa ser que ele esteja até dormindo. Então grite mais alto. E eles clamaram em alta vozes, começaram a se cortar com facas e com lanças, que era o costume deles naquela época, e ficaram cheios de sangue. Passado do meio-dia, eles começaram a profetizar até que a hora do sacrifício à tarde, mas não houve voz, não houve resposta e não houve atenção nenhuma. Então Elias chamou o povo e disse: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou, ele restaurou o altar, ele colocou as pedras no lugar, as 12 pedras, e colocou tudo ali, chamou, mandou encher o cântaro. Fizeram isso 1, 2, 3 vezes, enchendo todo aquele altar ali de água. E ele chamou e fez uma oração ao Senhor. Essa oração eu cronometrei com a minha filha Isabel. Com o espaçamento que eu dou, deu 25 segundos. O seu pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho a mais. Mas lembrando que os profetas de Baal ficaram quase um dia inteiro e não houve resposta. Então Elias clamou ao Senhor dizendo assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste o coração dele voltar para ti. E o engraçado é que ele começa a oração dizendo assim: para que hoje fique sabendo. Ele clamou já tendo a certeza que naquele momento o povo iria saber quem era o Senhor. E ele disse no final dizendo assim, ó: responde-me, Senhor, para que este povo saiba. Porque ele já sabia. Ele já tinha convicção, ele já tinha resposta. Então aquela oração não foi para edificar a certeza que ele tinha, foi para mostrar ao povo que ele estava certo. E ele estava sozinho. Você pode estar atravessando um momento muito difícil. Você pode estar em casa e não ter muitos familiares perto. Você pode ser uma pessoa sozinha, ou você pode se sentir uma pessoa sozinha. E diante de tudo isso que o mundo está atravessando, isso está te deixando com mais medo, pavor, e você não sabe como agir, porque você está se sentindo muito só. Mas a gente vê aqui que esse homem, ele não tinha ninguém, mas ele tinha a certeza de um Deus que ouvia a oração dele. Interessante essa palavra, né? Só que eu não quero ficar aqui. Eu quero trazer algo que vai trazer um conforto ainda maior no seu, como trouxe no meu coração. Você não ficou com medo? Claro que fiquei. Eu tenho marido, eu tenho vó, eu tenho pais em risco. Apesar de que, se a gente observar bem, não está respeitando muito isso, né? Com as notícias que nós estamos tendo. Então eu fiquei com medo, muito medo. Mas eu busquei no Senhor essa paz que excede todo o entendimento, para acalmar minha mente e o meu coração. E a palavra do Senhor me deu o alimento que eu preciso diariamente para estar em fé, crendo que dias melhores virão. Então, só que o que acontece? Naquela época tinha uma mulher, o nome dela era Jezabel. Grava esse nome aí. Se você conhece, muito bem. Se você não, procure lá no livro de 1 Reis. Procure saber quem era Jezabel. Era uma mulher muito empoderada na sua época, né? Era uma mulher que tinha o comando do reinado, apesar do seu marido, mas é ela que comandava, e era uma mulher que defendia com unhas e dentes os profetas de Baal. Então, quando ela soube que os profetas que ela defendia foram humilhados e que o homem de Deus, Elias,
sobressaiu diante dessa proposta de desafio, ela ficou com muita raiva e ela mandou avisar. Ela mandou uma notícia para Elias, dizendo que ia acabar com a vida dele. E quando essa notícia chegou a Elias, se você conhece essa palavra, a gente vai tratar dela. Se você não, busca conhecer. Então, quando essa notícia chegou a Elias, ele ficou, sabe o quê? Você que não conhece pode estar pensando assim: não, é esse mesmo homem aí que orou 25 segundos e caiu fogo no céu? Ah, o que é um recado de uma mulher? Ele não acreditou no recado dessa mulher. Ele orou, o fogo caiu do céu. Não. A palavra do Senhor diz que ele ficou apavorado. Então, de que forma ele interpretou esse recado de Jezabel? Interpretação, ela vai muito em comparação do que ocorreu no passado. Ela faz uma conexão do que te ocorreu no passado e você interpreta de uma forma. Existe uma frase que mudou muita coisa dentro de mim, que diz assim: não vemos as coisas como são, e sim como somos. É uma frase que é tratada muito no grupo de terapia de mulheres, ao qual eu sou mediadora. Então, aí você pode estar se perguntando assim: poxa, mas um desafio diante de 450 profetas, aquele homem tinha certeza, a oração dele estava condizindo com a atitude dele, que ele tinha certeza que Deus ia responder, mas aquela mulher mandou um recado para ele e ele ficou daquela forma. Não dá para entender. Mas isso tudo foi a fonte que ele buscou. De que forma ele reverberou aquela mensagem que Jezabel mandou para ele. Existe um determinado momento que, quando ele ouviu aquilo, ele começou a dizendo assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Por que ele falou isso? Porque quando ele fez essa menção de que tira minha vida, Senhor, porque eu não sou melhor que os meus pais, eles estavam fazendo menção a tudo aquilo que os israelitas passou, né, no deserto, naquele mesmo deserto. Então, o que ele trouxe? O recurso que ele buscou naquele momento não foi mais no Senhor. Quando estavam aqueles 400 profetas de Baal, ele buscou inteiramente o recurso no Senhor, porque ele sabia que ele não podia, né? Não estava dentro da possibilidade deles o quê? Descer fogo do céu. Só o Senhor. Então, naquele momento ele teve toda a certeza de que Deus iria responder. Só que numa fração de segundos, a mensagem que ele ouviu, a interpretação que ele fez, colocou ele numa atitude totalmente diferente do que ele viveu há pouco tempo atrás. E às vezes você pode estar passando por um momento assim. Você tem certeza, você tem fé em alguns momentos, mas em outro você desmoronou. Se você se desmoronar totalmente, né? E é isso aí que eu quero fazer. Qual o recurso? Aonde você está buscando? Elias, ele foi lá no passado, em tudo aquilo que o povo dele atravessou, e ele ficou com medo da palavra daquela mulher. Ele já não buscou o recurso no Senhor, mas ele buscou o recurso em todas as lembranças, em todas as informações que ele tinha no passado. Então aquela mensagem trouxe medo. De repente você liga a sua televisão e tudo aquilo que você está ouvindo te traz muito medo, muito pavor. Se você pudesse, você fugia. Se você pudesse, você se escondia. Se você pudesse, você paralisava. Se você pudesse, você passava um mês, dormia e só acordasse quando tudo isso acabasse. Mas não é possível. A gente tem que enfrentar. A Bíblia diz que a gente tem que viver a cada dia o nosso mal. A diferença é o recurso. Aonde você está buscando o recurso? A palavra do Senhor diz que Elias, ele saiu e ele começou a andar e ele ficou com muito medo. Muito medo. E a Bíblia diz que Deus mandou alimentar Elias. Ele foi para o deserto, ele caminhou um dia inteiro e debaixo de um pé de zimbro ele sentiu vontade de morrer e foi o que ele falou. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo alimentar ele. Levou comida e bebida, ele dormiu
e depois no outro dia levou comida e bebida novamente, para ele ter forças e continuar a andar. Eu vou parar aqui, existe mais uma outra parte que fica no próximo vídeo, mas eu quero te dizer que foi o mesmo homem que a atitude dele em situações que teve que extrair dele certeza e fé, ele teve duas atitudes diferentes. Uma, o recurso dele foi no Senhor e ele obteve êxito porque o Senhor respondeu. Mas a outra, o recurso que ele teve foi diante daquilo que os pais dele viveram. Então ele interpretou aquela mensagem com muito medo e ele fugiu. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele cuidou até no momento de dor e de medo que ele fugiu. Deus foi lá e tratou daquele profeta. Então o que eu tenho para dizer aqui para mim, para você, para sua família, para o seu coração, para sua mente: o medo bateu, o desespero bateu, você está chorando e você não sabe o que fazer. Não busque recursos seus no que você atravessou e notícias que a mídia está dizendo. Busque o recurso no Senhor. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Eu não estou falando essa palavra para você sair como um louco, como uma louca, sendo imprudente, porque a Bíblia diz que a gente precisa ser prudente, manso como a pomba e prudente como a serpente. A prudência é inteligência, é esperteza, é sabedoria, é cautela. Então, seja prudente, seja cauteloso, faça o que precisa ser feito, use a máscara, use o álcool em gel, lave as mãos, tenha a higiene, mas que o medo não domine o seu coração. E saiba que o dono da vida, ele faz você experimentar uma paz, para que você possa atravessar esse momento de desafio, né, que o mundo está vivendo, com a paz que excede todo o entendimento. Busca uma palavra do Senhor, abre uma palavra que te dá conforte o seu coração, te dá uma fortaleza, te guia, te orienta. Eu tenho uma palavra que anda sempre comigo, é tudo posso naquele que me fortalece. Deus me fortalece nesse momento de medo e de dor, e é nele que eu busco o meu recurso. Busca o teu recurso no Senhor, para que você venha viver esse momento com a paz que excede todo entendimento. Você gostou dessa palavra? Dá um like aí, compartilhe, divulgue, para que assim como abençoa a sua vida e a minha vida, venha abençoar a vida de outra mulher e de uma família também. Um grande beijo, que Deus nos guarde e até o próximo vídeo.